Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e o caso de hoje é uma história que envolve sonhos, confiança e também uma traição. Eu estou falando sobre o caso Raíssa Suelen, de apenas 23 anos, a mês que desapareceu em Curitiba. Ela era linda, determinada, cheia de sonhos, ela venceu o concurso de Miss Serra Branca Teen na Bahia e ela decidiu recomeçar a vida no Paraná. Porém, o mal estava muito mais perto do que ela imaginava. Neste vídeo eu vou contar para você quem era a Raíssa, o que motivou a sua mudança, como ela se reaproximou de alguém que ela conhecia desde a infância e como essa confiança, infelizmente, terminou de forma muito trágica. Nós vamos reconstituir os dias que antecederam o seu desaparecimento e também o momento em que a verdade veio à tona. Essa é uma história bem marcante que nos lembra que, às vezes, o perigo se esconde onde menos esperamos. Esse caso, como tantos outros, tem atraído aqui a atenção de todo o Brasil e eu vou detalhar tudo aqui para vocês. Agora me diz uma coisa, você é fascinado por histórias de crimes reais? Vocês sabem que eu sou fascinada e se você também é uma dessas pessoas, você precisa conhecer a editora Amori. Essa é uma editora focada exclusivamente em livros de true crime, em livros de mistérios e também de tensão psicológica, todos os temas que amamos. E eu já aproveito e deixo uma dica de livro aqui para vocês, que é o Medicina Bizarra. Este livro conta casos fascinantes de uma época que era muito mais perigoso ir ao médico do que ficar doente em casa. Você já imaginou ir ao médico e ele te prescrever sangue de gladiador? Então, é desse tipo de caso que eu estou te falando que tem neste livro incrível. Olha, o livro já está com preço muito bom no site, mas com o meu cupom você ainda vai ter um desconto maior. Então já acesse o link que estará aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado e adquira o seu livro com o cupom Pandora para você ter aquele descontão. Lá dentro tem também diversos outros livros que eu tenho certeza que vocês vão se interessar, então já acessa aqui o site da editora Amori e faça as suas compras. Bom, então é isso, também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, se aparecer o botão hypar, clique em hypar, porque eu faço esse conteúdo aqui para vocês com muito carinho, faço muita pesquisa para trazer tudo destrinchado aqui para vocês, então me apoia com isso, é de graça, é rapidinho, deixa um desses comentários. Me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos o contato mais direto. Fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Raíssa Suelen Ferreira da Silva nasceu na cidade de Paulo Afonso, no interior da Bahia, uma região bastante conhecida pela sua beleza natural que fica às margens do Rio São Francisco. Amigos e familiares a descreviam como uma jovem sonhadora que almejava uma carreira no mundo da moda e ela também tinha o desejo de ser cantora. Ela sempre foi uma menina muito vaidosa, também uma menina muito bonita, mas acima de tudo, ela era uma menina extremamente ambiciosa, de uma forma bastante positiva. Ela sempre quis mudar de vida, já que ela vinha de uma família mais humilde. Ela queria realmente vencer na vida, construir uma carreira, um futuro. A cidade em que a Raíssa nasceu, a cidade de Paulo Afonso, fica ali no interior e no norte do estado da Bahia. A área é de 1.500 km², mais ou menos, e a população, conforme a estimativa do IBGE de 2024, era de 120 mil habitantes. É uma cidade pequena que talvez não tivesse as oportunidades que a Raíssa buscava para sua carreira de modelo e também de influenciadora. A tia da Raíssa, em uma entrevista posterior, falou que ela tinha até um violão na sua casa que a madrinha tinha dado de presente a ela e um dia ela pegou o violão, se sentou na cama da sua tia e disse o seguinte: olha, eu vou cantar para você porque eu sei que um dia eu vou cantar para o mundo todo. Então ela tinha esse sonho de ser artista, de vencer, de ter uma carreira bonita e sólida, que poderia ser como cantora ou então como modelo, mas infelizmente a sua vida foi tragicamente interrompida. A Raíssa trabalhava também como influenciadora digital e nas redes sociais ela produzia conteúdos de humor, também sobre beleza e divulgava produtos ali nas redes. E desde muito jovem, a Raíssa demonstrou dedicação em querer mudar de vida. Segundo a sua família, ela não era aquele tipo de menina que ficava se interessando em namorar, em conhecer outras pessoas. Na verdade, o foco dela muito mais era trabalhar, era crescer ali na área da moda, se destacar nesse meio.
Desde adolescente, a Raíssa participava de concursos de beleza. Esses concursos muitas vezes servem como uma forma da pessoa conseguir uma certa visibilidade. E com certeza a Raíssa via nesses eventos uma oportunidade de transformar a sua vida, talvez de sair ali da cidade de Paulo Afonso e alcançar objetivos maiores. E, de fato, ela conseguiu vencer um concurso. Em 2020, por volta de 19 anos, a Raíssa alcançou um marco importante em sua trajetória. Isso ao conquistar o título de Miss Serra Branca Team, um concurso de beleza regional. Esse é um evento voltado para jovens que desejam se destacar no cenário local e a Raíssa conseguiu vencer. E muitas vezes esse título pode ser um trampolim para carreiras no mundo da moda e também, claro, no mundo da televisão, das redes sociais, tanto que a Raíssa ficou muito mais conhecida depois de conquistar esse título. E segundo sua família, ela também havia começado recentemente faculdade de estética e já havia trabalhado como atendente de postos de combustíveis e também atendente de lanchonete. Em busca de mais oportunidades ali na área em que ela queria trabalhar e se destacar, a Raíssa decidiu há 3 anos, em 2022, se mudar para Curitiba, no Paraná. Uma cidade que é muito maior e que ela acreditava que teria mais oportunidades ali no mercado da moda, também no mercado do entretenimento. Mas essa ideia da Raíssa, ela não partiu do nada. Na verdade, é que já entra um elemento crucial desse caso, que é o humorista Marcelo Alves, de 43 anos. Ele nasceu na cidade de Petrolândia, em Pernambuco, mas ele foi criado em Paulo Afonso, ali no norte da Bahia, na mesma cidade em que a Raíssa nasceu e cresceu, e eles se conheciam desde que a Raíssa tinha 10 anos de idade. Acontece que o Marcelo ensinava Kung Fu em um projeto social que tinha em Paulo Afonso. E a Raíssa e um primo dela passaram a praticar essa arte marcial. E o Marcelo era professor deles. E eles, inclusive, ficaram bastante amigos e próximos do filho do Marcelo, chamado Doni Alves, que tem a mesma faixa etária da Raíssa e também lutava. Por causa desse projeto, o Marcelo acabou conhecendo toda a família da Raíssa e ele era considerado uma pessoa de confiança deles. Há pelo menos 10 anos, o Marcelo acabou se mudando para Curitiba, onde ele vivia com o seu filho. Lá na cidade, ele passou a fazer shows de stand-up comedy em bares e também em pizzarias, e ele também se apresentava com o nome artístico Alves Lee Pernambucano. E ele também compartilhava essas piadas que ele fazia em seus shows em suas redes sociais, então ele tentava se destacar ali, ter uma carreira de humorista. Mas mesmo após a sua mudança para Curitiba, o Marcelo continuou em contato com a Raíssa, que na época ainda morava em Paulo Afonso. E aí, depois de 10 anos dele morando ali em Curitiba, ele ofereceu uma oportunidade de emprego para ela ali na cidade. Segundo a família dela, a Raíssa via o Marcelo como se fosse uma figura paterna para ela. E ela acabou aceitando esse convite, porque ela acreditava que realmente no sul do país ela teria mais oportunidades para seguir o seu sonho. E ela queria, conforme eu falei, se tornar modelo, digital influencer, e ela acreditava que lá teria mais oportunidades a ela. Então ela decidiu que iria se mudar para Curitiba. E ela realmente via o Marcelo naquela figura de mentor, alguém que ela poderia confiar, afinal de contas ele conhecia toda a família dela, eles se conheciam desde quando ela era criança, ele tinha sido professor dela de Kung Fu, então talvez de fato ela visse nele uma figura de mentor dela. Ele a ajudou nessa mudança para Curitiba, inclusive ela morou um tempo com o Marcelo e com o filho dele, mas depois de um tempo morando com eles, tiveram alguns desentendimentos e ela decidiu se mudar da casa deles e ir morar com algumas amigas dela. Mas a forma que ele via a Raíssa era bem diferente da forma que ela olhava para ele. Mesmo ele conhecendo a Raíssa desde a infância e mesmo ela sendo 20 anos mais nova que ele tinha um olhar de malícia para ela. Bom, a decisão de deixar a Bahia não deve ter sido tão fácil para a Raíssa, porque ela se mudou muito nova de lá, com apenas 20 anos de idade, e sozinha. Ela decidiu, ela foi muito corajosa, ela se despediu dos seus familiares e foi seguir o seu sonho lá em Curitiba. Morou um tempo com o Marcelo e com o filho dele e depois acabou indo morar de aluguel com algumas amigas em um apartamento. Bom, todo esse contexto nos leva ao dia dos fatos, no dia 2 de junho de 2025. Bom, a Raíssa já estava com 23 anos, estava morando há 3 anos em Curitiba,
Mas ela tinha combinado com o Marcelo que ele a levaria até Sorocaba. Isso após ele dizer que tinha uma ótima oportunidade de emprego para ela naquela cidade. Após convencê-la que aquela seria uma ótima oportunidade de emprego, a Raíssa ficou bastante animada e ela decidiu se mudar para Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele falou que naquele dia daria carona para ela de Curitiba até Sorocaba para levá-la até esse emprego que ele dizia ter conseguido para ela. E conforme eu falei, como o emprego era em Sorocaba, bem longe de Curitiba, ela estava indo morar lá. Então ela arrumou as malas dela, se despediu das amigas e até então ela morava neste apartamento em Curitiba com algumas amigas e tinha que pagar um aluguel, e ela avisou para as amigas que com esse novo emprego ela iria começar uma nova fase em sua vida. Ela iria ter uma excelente oportunidade de trabalho, iria ganhar bem, não precisaria pagar aluguel. Ela avisou que esse amigo daria uma carona para ela até São Paulo. E de fato, o Marcelo pegou um carro emprestado com um amigo para dar essa carona a ela e foi buscá-la por volta das 11 horas da manhã no bairro Portão. A Raíssa não tinha motivos até então para duvidar do Marcelo. Como eu falei, ele esteve presente na vida da Raíssa por bons anos e era até então uma pessoa de confiança para ela e também para a família dela. Mas o que parecia ser uma grande oportunidade, uma reviravolta na vida dela, se revelou uma armadilha. Ela se despediu das suas amigas e tem um vídeo desse momento de ela indo embora. Ela está dentro do carro junto com o Marcelo e é possível ouvir uma de suas amigas chorando no vídeo, no fundo do vídeo, porque elas estavam ali se despedindo. A Raíssa estava indo embora de Curitiba para morar em Sorocaba, mas as suas amigas afirmam que cerca de 20 minutos após a Raíssa partir com aquele carro, ela não recebia mais mensagens. Ela parou de responder todas as mensagens, o seu celular parece que ficou fora de área ou desligado e a partir disso, ela nunca mais entrou em contato com nenhum dos seus amigos e nem com nenhum dos seus familiares. Logo, os amigos e os familiares dela ficaram preocupados porque ela sempre respondia as mensagens, não era comum a Raíssa desaparecer dessa forma. Ela mantinha contato frequente com todos eles e no mesmo dia a família formalizou uma denúncia de desaparecimento junto às autoridades do Paraná. E logo a Polícia Civil iniciou as buscas e foi quase que imediatamente. Mas inicialmente não haviam pistas claras sobre o paradeiro da Raíssa. A única informação que os familiares tinham era de que ela tinha deixado Curitiba com destino a Sorocaba para trabalhar, onde ela inclusive iria morar, e que o Marcelo, o último a ver a Raíssa, tinha dado essa carona a ela. Mas o Marcelo, quando falou sobre o que tinha acontecido, ele avisou que enquanto estava a caminho de Sorocaba, a Raíssa teria desistido da carona e tinha descido do carro no bairro Ganchinho, que fica a cerca de 15 quilômetros de onde ela morava. Ele falou que ela desistiu e chamou um Uber e a partir disso ele não sabia mais para onde ela tinha ido. Então, segundo a versão do Marcelo, que já era um tanto quanto estranha, essa teria sido a última vez que ele teria visto a Raíssa, e ele alegou que também não sabia do paradeiro dela. O Marcelo, como era amigo da família dela, durante as buscas, ofereceu que eles ficassem em sua casa em Curitiba. Então ofereceu que eles fossem de Paulo Afonso até Curitiba para acompanhar de perto as buscas e que ficasse na casa dele. Até então ninguém sabia se a Raíssa tinha de fato saído de Curitiba e ido em direção a Sorocaba, ou então se de repente ela tinha desviado o seu trajeto, se tinha sido sequestrada por alguém. Ninguém sabia se ela tinha pego um ônibus, um Uber, um carro de aplicativo. Segundo o primo da Raíssa, durante os 8 dias de buscas, o Marcelo manteve contato com os familiares dela, sempre falando que os ajudaria a encontrá-la, que tudo ficaria bem. E a irmã dela, chamada Natália Rayane, contou que antes de saber o que de fato tinha acontecido, imprimiu vários panfletos para procurar pela Raíssa. Então ela tinha planos de ir até Curitiba para ajudar ali nas buscas. Ela ainda tinha esperanças de que a Raíssa poderia estar sendo mantida em cativeiro por alguém e tinha a esperança de encontrá-la com vida. Então ela imprimiu vários panfletos e ela queria colar nos aeroportos e também em vários lugares. Mas a família da Raíssa também quis conversar um pouco mais com o Marcelo e com o filho dele em meio às buscas, para tentar entender quais tinham sido os últimos passos dela.
Mas a partir disso, Marcelo começou a apresentar diferentes versões do que teria acontecido naquela fatídica manhã do dia 2 de junho. Primeiro, o filho dele falou para os familiares da Raíssa que o pai dele tinha falado o seguinte: tinha falado que iria ter um evento em São Paulo, então ele aceitou dar uma carona para a Raíssa, porque seria meio que caminho. Ele então teria ido buscar a Raíssa e depois teria ido para a casa dele. Mas chegando lá, segundo essa versão dos fatos, a Raíssa do nada desistiu de ir para São Paulo, isso com todas as malas e todos os pertences dela ali no porta-malas do carro. Ela então teria perguntado se ele poderia abrigá-la na casa dele por alguns dias, mas ele falou que não, porque já havia tido uma desavença por causa de ciúmes da namorada dele ou da namorada do filho dele. Aqui não fica claro o motivo dessa desavença. Ela então, a partir disso, teria pegado o Uber e desaparecido. Já a versão do Marcelo para a família da Raíssa era de que ela tinha deixado suas malas na garagem da casa dele e falou que ia até algum local e já voltava, e depois disso desapareceu. Já em outra versão, ele disse que na verdade a Raíssa tinha ficado no apartamento dele e ele tinha ido viajar para São Paulo. Então ele deu diversas versões e diante disso ficou muito claro que o Marcelo estava mentindo e também apresentando inconsistência em seus relatos, que na verdade também não faziam o menor sentido. Ao todo, as buscas duraram uma semana e na manhã do dia 9 de junho de 2025, um desdobramento chocante veio à tona. Bom, neste dia, a família da Raíssa chegou em Curitiba para auxiliar nas buscas e também para acompanhar o caso de perto, e como Marcelo tinha sido o último a ver a Raíssa, ele foi chamado para prestar um depoimento. Mas na manhã de segunda-feira, o Marcelo se apresentou à Polícia Civil do Paraná acompanhado de um advogado. E ali, ele confessou que tinha tirado a vida da Raíssa. Ele já tinha falado com a advogada da família da Raíssa e ele tinha dado um relato bem estranho nesse áudio que ele enviou para essa advogada. Ele falou que já tinha olhado para a Raíssa com todos os olhares possíveis, querendo dizer que já tinha olhado para ela de forma maliciosa, mas também alegou que jamais faria uma maldade com ela. Em determinado momento da ligação, ele também fala que na segunda-feira algo poderia acontecer. Eu vou reproduzir aqui o áudio dessa ligação para vocês. Nunca tive intenção, nem tenho intenção, nunca tive de fazer mal nenhum a Raíssa. Mas você já fez mal a ela? Não, tenho intenção, nunca fiz mal nenhum a Raíssa. Já olhou com ela com outros olhos? Todos os olhos. Com todos os olhos? Amigo. Eu não sei se isso pode tranquilizar mais os familiares, não sei. Mas de segunda e terça em diante ele já esclarece algumas coisas, não sei se é isso que eu posso dizer. Se ela já estiver morta, nem sei se consola, né? Então, neste momento, no momento em que houve essa ligação entre a advogada da família e o Marcelo, muito provavelmente a família da Raíssa já estava um tanto quanto desconfiada dele. Mas, de fato, conforme ele falou no áudio, segunda-feira teve um desdobramento. Ele confessou o seu crime. E agora eu vou te falar exatamente o que de fato aconteceu com a Raíssa, segundo a versão do criminoso. Bom, segundo a delegada Aline Manzato, o Marcelo Alves disse que na segunda-feira, no dia 2 de junho, no dia dos fatos, ele buscou a Raíssa afirmando que iria ajudá-la a conseguir aquele emprego em Sorocaba, em São Paulo, no interior de São Paulo. Essa proposta, porém, era mentirosa, não existia nenhuma oportunidade de emprego. Ele pegou o carro de um amigo emprestado, foi buscar a Raíssa e depois disso os dois almoçaram juntos e em seguida foram até a casa dele. Lá ele assumiu para a Raíssa que ele havia mentido sobre a oportunidade de emprego e que aquela na verdade tinha sido uma forma que ele tinha encontrado para dizer que estava apaixonado por ela. Mas quando ele falou isso para a Raíssa, segundo a versão dele, ela foi pega de surpresa e ficou com muita raiva. Ela teria xingado e também o ofendido. Mas lembrando aqui que essa é a versão do criminoso e ele pode estar falando tudo isso apenas com base em orientação dos seus advogados, para ter de alguma forma uma diminuição na sua pena, alegando aqui ter agido sob forte emoção, para tentar fugir aqui de um crime premeditado. Mas vocês vão ver mais adiante que na verdade esse caso se parece muito mais
mais com crime premeditado do que um crime sob forte emoção. Mas continuando aqui, de acordo com a confissão dele, após ter sido supostamente ofendido pela Raíssa, ele teria ficado com ódio e descontrolado. Ele então pegou um fio de plástico, aqueles que são usados para lacre, e estrangulou a Raíssa. Ele então a teria deixado em um cômodo da casa e ido para outro. Ele deixou o corpo dela ali por 10 minutos e quando retornou ela já estava sem vida. Ele então teria enrolado o corpo da Raíssa em uma lona, amarrado com fita adesiva e depois chamou seu filho, que inclusive conhecia a Raíssa, para ajudar a ocultar o corpo. Ele alega que o filho teria ficado desesperado e tentou convencê-lo a se entregar às autoridades, mas ele negou. E mesmo assim, ainda de acordo com a delegada, ele disse que colocou o corpo da Raíssa no porta-malas daquele carro do amigo dele que estava emprestado com ele e com o auxílio do seu filho, eles foram dirigindo até uma área de mata no município de Araucária, onde a Raíssa foi enterrada. Esse local onde o corpo dela foi enterrado fica em uma mata, na beira de uma estrada de terra, bem próximo ali de Curitiba, a apenas poucos quilômetros. Então, na verdade, a Raíssa nunca saiu de Curitiba naquela segunda-feira. O que ela acreditava ser uma oportunidade de trabalho, de reviravolta em sua vida, um novo início, era uma verdadeira emboscada. Bom, o Marcelo indicou o local onde havia enterrado a Raíssa, ele indicou para as autoridades e no mesmo dia o corpo dela foi encontrado exatamente da forma que ele falou que estaria. Ela estava em uma cova rasa, de 2 palmos de profundidade no máximo e enrolada em uma lona. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e por ocultação de cadáver e ele está preso na cadeia pública de Curitiba e agora ele deve passar por audiência de custódia e continuará preso. O carro usado pelo Marcelo foi periciado e foi liberado e o corpo da Raíssa também foi periciado e liberado. O filho do Marcelo também foi preso por ocultação de cadáver, mas ele pagou fiança e já foi liberado. Lembrando aqui que a ocultação de cadáver é um crime com uma pena bem baixa aqui no Brasil, então ele vai passar pelo julgamento, mas ficará preso muito pouco, se ficar preso. Segundo a delegada, as investigações continuam a fim de verificar se as lesões presentes no corpo da Raíssa são compatíveis com a confissão do Marcelo e também para esclarecer qual foi a participação efetiva do filho dele no crime. Segundo a Polícia Civil, o Marcelo admitiu ter enforcado a Raíssa. Porém, a delegada Aline Manzato, que está à frente desse caso, afirmou que o legista do ML praticamente descartou a possibilidade de enforcamento com esse lacre de plástico. Ela disse que a informação ainda será confirmada, claro, pelo laudo final da perícia, mas na verdade eles estão acreditando que o Marcelo teria usado uma sacola para cometer o crime. Isso porque, de acordo com as lesões no corpo da Raíssa, principalmente no pescoço e na clavícula, indica que houve possivelmente uma situação de esganadura com as próprias mãos. A investigação acredita que possivelmente ele a esganou com as próprias mãos e talvez tenha até prensado o corpo dela e depois teria usado uma sacola para asfixiar a Raíssa. E tanto que ela foi encontrada com essa sacola também ali no corpo. Agora, quanto à situação de premeditação ou então de crime cometido sob forte emoção. Acontece que a delegada acredita que existiu sim uma premeditação e que o argumento trazido pelo Marcelo em sua confissão de que ela não quis se relacionar amorosamente a faz acreditar que foi um motivo de questão de gênero, por ela ser mulher. Então, de acordo com o relato dado por ele até o momento, fez a delegada acreditar que o Marcelo acredita na cabeça dele que a Raíssa teria que se submeter às vontades dele. E por isso agora a Polícia Civil trabalha com feminicídio. A pena para crimes dessa natureza é de 20 a 40 anos. A defesa da família da Raíssa também requisitou um exame para verificar se houve violência sexual antes ou então depois da morte e caso seja confirmada essa hipótese, a pena pelo crime será ainda mais aumentada, mas o Marcelo fala que não encostou nela, nem a beijou. O advogado Caio Percival, que representa o criminoso, afirma que não houve premeditação aqui no crime e que o Marcelo tirou a vida da Raíssa por violenta emoção. Ele diz ainda que o Marcelo lamenta o caso e que está colaborando com a justiça. Ele também falou que o Marcelo é réu primário, tem bons antecedentes, nunca pisou em uma delegacia de polícia e que infelizmente foi arrastado pelas barras da paixão a essa situação que foge do normal. Ele diz que tem causa
de diminuição de pena, que é a própria confissão, e também uma segunda causa de diminuição de pena, que é o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Já que em dado momento, segundo a versão do Marcelo, houve uma discussão entre eles. Mas eu acredito, claro, muito mais na versão da delegada. Se o Marcelo quisesse apenas se declarar para sua vítima, para Raíssa, ele poderia apenas ter marcado um encontro com ela, já que ele era amigo dela, uma pessoa próxima da família e de confiança dela. Se você parar para analisar a situação que ele inventou para trair a Raíssa, fica parecendo muito mais que ele queria tirar a Raíssa de cena para suas amigas e também para os seus familiares, para que ela realmente desaparecesse da vista de todos. O que parece é que ele quis que realmente as pessoas próximas da Raíssa e até a família dela acreditasse que ela estava se mudando ou então que tinha viajado para uma outra cidade, o que daria a ele bastante tempo para cometer o seu crime e depois ocultar o corpo. Por que ele fez a Raíssa arrumar todos os pertences dela, arrumar diversas malas para uma viagem, para uma mudança que nunca existiu? Apenas para se declarar para ela? Essa versão não faz o menor sentido. Se ele quisesse de fato se declarar para Raíssa, ele bastava apenas atraí-la para um encontro e não fazer com que ela supostamente fosse se mudar para algum lugar, uma mudança que era toda mentira. E agora, por que ele não conseguiria atrair a Raíssa, talvez para um almoço, ou então para um café da tarde, ou para qualquer outra coisa, um passeio no parque? Será que ela já tinha visto nele olhares de malícia? Será que ela não queria tê-lo próximo dela em uma situação de encontro? Será que ela já tinha rejeitado Marcelo antes, por isso que ele inventou essa viagem toda para conseguir atrair a Raíssa para perto dele? Isso de fato parece muito mais um crime premeditado do que um encontro que deu em briga e acabou dando errado e acabou em morte. Mas agora, claro, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que parece para você. Foi crime sob forte emoção ou foi um crime premeditado? Eu quero saber muito sua opinião. Lembrando que esse caso ainda está em investigação. O criminoso já confessou o crime, mas ele ainda tem que ser chamado de suspeito, porque o julgamento ainda não ocorreu. Mas é isso que temos até o momento sobre este caso. Qualquer outra atualização eu trago aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.